É usado 235 vezes no hebraico bíblico. Lameque, pai de Noé, expressando sua esperança por um mundo novo, usou o substantivo pela primeira vez no Antigo Testamento e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. A palavra está espalhada ao longo do Antigo Testamento e em todos os tipos de literatura. O significado básico de Maazé é trabalho. Lameque usou a palavra para significar o trabalho agrícola. Gênesis 5:29. Os israelitas receberam a ordem de celebrar a festa das primícias, visto que significava a benção de Deus nos trabalhos que faziam. Êxodos 23:16. Não deve estar limitado a isso, como a palavra é a mais geral para designar trabalho, é usada para se referir ao trabalho de um hábil artífice. Êxodos 26:1. Torcedor, Êxodos 26:36. Joalheiro, Êxodos 28:11. E perfumista, Êxodos 30:25. O produto final do trabalhador também é conhecido por Maazé. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. Gênesis 40:17. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, literalmente artigos de trabalho. Números 31:51. O artífice exercia sua profissão durante a semana de trabalho, conhecida em hebraico por dias de trabalho, e descansava no sábado. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são dias de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá também, no dia da lua nova se abrirá. Ezequiel 46:1 e Êxodos 23:12. A expressão trabalho das mãos significa a inutilidade e falta de valor dos ídolos fabricados pelas mãos humanas. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Oséias 14:3. Entretanto, a oração do salmista inclui o pedido de que as obras do povo de Deus sejam estabelecidas. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90:17. Visto que o trabalho justo vem do trabalho de Deus, e é a causa do regozijo de Deus. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104:31. Além de trabalho, Maazé também denota ação, prática ou comportamento. José perguntou a seus irmãos, acusados de terem levado seu corpo de adivinhação: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Gênesis 44:15. Os israelitas receberam a ordem severa de não imitar o comportamento grotescamente imoral dos cananeus e das nações circunvizinhas. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico 18:3 e Êxodos 23:24. Porém, os israelitas não deram ouvidos à advertência e se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Salmo 106:35. Até aqui lidamos com Maazé sob a perspectiva humana. A palavra pode ter conotação positiva, trabalho, ação, como também negativa, prática corrupta. O Antigo Testamento também nos conclama a celebrar a obra de Deus. O salmista ficou maravilhado com a majestade do Senhor quando olhou para a obra da criação de Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Salmo 8:3 e Salmo 19:1. O Deus de Israel demonstrou seu amor mediante seus atos poderosos de libertação em benefício de Israel. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos
que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué 24:31. Todas as obras de Deus são caracterizadas pela fidelidade às suas promessas e conserto, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Salmos 33:4. O termo Maazé é traduzido no grego por ergon, feito, ação, manifestação, e paiema, o que é feito, trabalho, criação. Trabalho. A palavra trabalho no hebraico é amal. Amal. Trabalho, labuta, angústia, trabalho problemático, dificuldade, miséria. Os cognatos deste substantivo e o verbo dos quais é derivado aparecem no aramaico, árabe e acadiano. As 55 ocorrências do substantivo estão principalmente na literatura poética e profética mais recente. Gênesis 41:51, Deuteronômio 26:7. Juízes 10:16. Primeiro, a palavra significa trabalho no sentido de labuta. O Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Deuteronômio 26:7. Em Isaías 53:11, amal é usado para se referir ao trabalho penoso da alma do Messias. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Segundo, algo ganho pela labuta ou trabalho é amal. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, ou seja, da terra da Palestina. Salmos 105:44. Terceiro, amal significa trabalho problemático. A ênfase está na dificuldade envolvida numa tarefa ou trabalho problemático e penoso. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Eclesiastes 1:3. Todas as 17 ocorrências da palavra em Eclesiastes trazem esse significado. Quarto, às vezes a ênfase muda para a área da dificuldade, de forma que um empreendimento ou situação é exclusivamente problemático ou desventurado. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Gênesis 41:51. Primeira ocorrência. Em Juízes 10:16, lemos que Deus se angustiou por causa da desgraça de Israel. Quinto, amal tem uma conotação ética e é usada como palavra para descrever o pecado. O ímpio está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Salmo 7:14 e Jó 4:8. Outro substantivo, amel, significa operário, sofredor. Esta palavra ocorre raramente no hebraico bíblico. Em Provérbios 16:26, a palavra se refere ao operário. O trabalhador trabalha para si mesmo porque a sua boca o instiga. Em Jó 3:20, amel se refere ao sofredor, porque se dá luz ao miserável. Amal, a palavra amal significa trabalhar. Este verbo aparece 11 vezes no hebraico bíblico e só na poesia. O termo amal ocorre várias vezes em Eclesiastes 2:11, 19:21 e 5:16. O verbo também é encontrado em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O verbo amel quer dizer trabalhar. Este verbo só ocorre em algumas ocasiões em Eclesiastes. Uma ocorrência está em Eclesiastes 3:9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Agora a palavra é transgredir. Transgredir é pasa. No hebraico é pasa. Transgredir, prevaricar, rebelar-se, revoltar-se. Além do hebraico bíblico, este verbo ocorre no hebraico pós-bíblico, no aramaico palestino e no siríaco, onde tem o significado de ser terrível ou ser morto, ser insípido. Não aparece em qualquer outro idioma semítico. O verbo ocorre 41 vezes no Antigo Testamento. Não é encontrado no Pentateuco. A primeira ocorrência está na oração de Salomão, na ocasião da dedicação do templo. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações, transgressões, com que houveram prevaricado contra ti. 1 Reis 8:50. O sentido básico de pasa é revoltar-se. Há duas fases da revolta. Na primeira, todo o processo de revolta tem em vista a independência.
E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. 2 Reis 1:1. Na segunda fase, o resultado final da revolta é o estado da independência. Nos seus dias, se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. 2 Reis 8:20. Um significado mais radical é o estado de revolta, no qual o fim da revolta não está em vista. O processo já não é orientado ao objetivo. O estado descrito deste modo diz respeito a um status quo. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. 1 Reis 12:19. As preposições usadas be, contra e mais raramente mitahat yad, de debaixo da mão, indicam contra quem se revolta. O uso de mitahat yad com pasa se ajusta à categoria da revolta sem objetivo. 2 Crônicas 21:8. É melhor traduzido por um ato absoluto e radical, desprender-se de, libertar-se de, desligar-se. Até aqui o uso tem um rei ou uma nação contra a qual se revolta. O termo pasa tem o significado de transgredir. Quando o ato é cometido contra o Senhor, ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Oséias 7:13. Esse significado também aparece em Isaías 66:24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. A preposição pé, contra, antes do nome de Deus, ocorre por volta de 10 vezes. Em cada caso, o ato é uma expressão de um estilo de vida apóstata, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Isaías 59:13. Os tradutores da Septuaginta não são considerados consistentes na tradução de pasa. As traduções mais comuns são a Azébio, agir impiamente, afisteme, ir-se embora, retirar-se, anomos, sem lei, e a hamartia, pecado. A palavra pesa, transgressão, culpa, castigo, oferta. Um cognato desta palavra aparece no Ugarítico. O substantivo pesa ocorre 93 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Basicamente, esse substantivo significa divergência voluntariosa e, portanto, rebelião, o caminho da vida impiedosa. Esta ênfase é sobretudo proeminente em Amós 2:4. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes de se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Tal rebelião voluntariosa de um curso prescrito ou harmônico pode ser perpetrada contra outro homem. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Gênesis 31:36, primeira ocorrência da palavra. Jacó está perguntando o que ele fez à guisa de violar ou não cumprir sua parte do acordo, contrato com Labão. Neste sentido, uma nação pode pecar contra outra. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Amós 1:3. Não obstante, em geral, pesa tem referência imediata com o relacionamento da pessoa com Deus. Esta palavra representa a culpa de tal transgressão. Limpo estou, sem culpa de transgressão, puro sou e não tenho culpa. Jó 33:9. O termo pesa significa o castigo pela transgressão, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Daniel 8:12. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício? Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da punição da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército?
a fim de serem pisados. Daniel 8:13. Finalmente, em Miqueias 6:7, pesa tem o significado de oferta pela transgressão. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, pelos meus atos rebeldes. A outra palavra é tratar. Tratar no hebraico é gamal. Tratar, desmamar, amadurecer. Encontrada no hebraico bíblico e moderno, esta palavra ocorre 35 vezes no Antigo Testamento hebraico. Enquanto o significado básico da palavra se tratar, a vasta gama de significados pode ser vista em sua primeira ocorrência no texto bíblico. E cresceu o menino e foi desmamado. Gênesis 21:8. O termo gamal é usado com muita frequência no sentido de tratar, como em Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal. A palavra é empregada 2 vezes em 1 Samuel 24:17. Tu me compensaste com bem e eu te recompensarei com mal. Não, eu te recompensei com mal. O salmista se regozija e canta ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 13:6. Esta palavra expressa o amadurecimento das uvas. Isaías 18:5. Ou a produção de amêndoas maduras. Números 17:8. A palavra tribo. Tribo é maté. Cajado, vara, cetro, haste, ramo, tribo. O que tribo tem a ver com cajado? Mas é um dos significados, né? Este substantivo é uma palavra distintamente hebraica. Ocorre 251 vezes. O primeiro uso está em Gênesis 38:18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. A palavra aparece com mais frequência em Números e Josué, geralmente com o significado de tribo. O significado básico de maté é cajado. O cajado era usado na atividade pastoril. Judá era pastor e deu o cajado à sua nora, Tamar, como penhor de que ele lhe enviaria uma cria do rebanho. Gênesis 38:17. Moisés era pastor quando teve a visão da sarça ardente e quando o Senhor transformou o cajado ou vara em serpente como sinal da sua presença e poder da missão de Moisés. Êxodo 4:2. O cajado de Moisés figurou com proeminência ao longo da viagem pelo deserto e era conhecido como a vara de Deus. Por causa do poder milagroso ligado a esse objeto, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Êxodo 17:9. O cajado também era lembrete de autoridade. Cada um dos mágicos egípcios tinha um cajado como símbolo de autoridade no campo da magia, pelo qual eles duplicaram vários milagres. Êxodo 7:12. Arão tinha um cajado ou vara, a qual só ela brotara e dera frutos, ao passo que as 11 varas dos líderes das casas de seus pais, Números 17:2, não brotaram. Cajado ou vara também significa autoridade ou poder sobre outra nação, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Isaías 9:4. Deus deu à Síria o cajado. Eles receberam sua autoridade e permissão divina para brandir a espada, saquear e destruir. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra a nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem para que ele roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Isaías 10:5. O salmista, na expectativa de que o rei messiânico teria autoridade de Deus e faria julgamento sobre os gentios, vê o rei messiânico na função de cajado forte. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião,
dizendo: domina no meio dos seus inimigos. Salmos 110, 2. Semelhantemente, o profeta Ezequiel disse: e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Ezequiel 19, 14. O uso figurativo de maté ocorre no hebraísmo maté lehem, sustento de pão. Esta linguagem poética se refere à provisão de comida e é encontrada principalmente em Ezequiel. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno estável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão comida racionada em tempos de ansiedade e beberão água racionada em tempos de desespero. Ezequiel 4,16. Um sentido derivado de maté é tribo, que é usado em torno de 183 vezes. Cada uma das tribos de Israel é designada por maté, isto pois é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Josué 14:1. É possível que o maté cajado, como símbolo de autoridade, tenha sido aplicado primeiramente ao líder tribal e depois, por extensão, a toda a tribo. Vários significados de maté estão refletidos na Septuaginta: pule, tribo, nação, povo, e rabidus, vara, cajado, cetro. A palavra shebet, a palavra hebraica shebet, significa tribo, vara. No hebraico moderno, esta palavra denota tribo, sobretudo como termo técnico. No acadiano, o verbo relacionado sabato significa golpear, ferir. E o substantivo sabito quer dizer vara ou cetro. Um sinônimo do hebraico shebet é maté, que também significa vara ou tribo, e o que é aplicável a maté também é pertinente a shebet. A vara é usada pelo pastor, Levíticos 27:32, e pelo mestre, 2 Samuel 7:14, como instrumento. É símbolo de autoridade nas mãos de um soberano, quer seja o cetro, Amós 1:5, ou um instrumento de guerra e opressão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmos 2:9, Zacarias 10:11. O elemento simbólico é expresso numa descrição do rei messiânico, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca. Isaías 11:4. A palavra shebet é usada muitas vezes, 143 vezes, para denotar tribo, a divisão de uma nação. É o termo preferido para as 12 tribos de Israel, Gênesis 49:16. Jeremias se referiu a todo o Israel como a tribo. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Jeremias 51:19. As traduções da Septuaginta são pule, tribo, nação, povo, rábidos, vara, cajado e skeptron, cetro, tribo. A palavra nata, estender, espalhar. A nata do hebraico significa nata, significa estender e espalhar. Esta raiz ocorre no hebraico bíblico, misnaico e moderno, e no árabe com o mesmo significado. Uma ocorrência de nata está em Êxodos 9:22. Estende a mão para o céu. A palavra trono em hebraico é kisi. Kisi. Trono, assento. Esta palavra, com o significado básico de assento de honra, ocorre em muitos idiomas semíticos: o garítico, fenício, aramaico, siríaco, árabe. E no Egito Antigo, o termo kisi aparece 130 vezes no Antigo Testamento hebraico, e como era de se esperar, a frequência é maior nos livros históricos e nas obras proféticas. É raro no Pentateuco. O primeiro uso de kisi acha-se em Gênesis 41:40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. No hebraico moderno, a palavra denota cadeira, e trono é descrito mais como cadeira real.
No Antigo Testamento, o significado básico de quice é assento ou cadeira. Os visitantes se sentavam em cadeiras, 1 Reis 2,19, como também os convidados, 2 Reis 4,10, e os homens mais velhos, 1 Samuel 1,9, quando o rei ou os anciãos se reuniam para administrar justiça, eles se assentavam no trono de juízo, Provérbios 20,8. Nestes contextos, quice está associado com honra. Porém, no caso de prostitutas, Provérbios 9,14, e soldados que colocavam suas cadeiras, em Jeremias 1,15, quice pode significar trono. Quice significa um lugar e nada mais. O sentido mais frequente de quice é trono ou assento de honra, também conhecido por assento real. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Deuteronômios 17:18, 1 Reis 1:46. Visto que a dinastia davídica recebeu a bênção de Deus, o Antigo Testamento tem várias referências ao trono de Davi. Do incremento deste princípio e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9:7. O trono de Israel é a expressão sinônima de trono de Davi. 1 Reis 2:4. O aspecto físico do trono manifestava a glória do rei. O trono de Salomão era um produto artístico com incrustações de marfim, sendo a madeira revestida com uma camada de ouro de boa qualidade. 1 Reis 10:18. A palavra quice também era usada para representar a monarquia e a sucessão ao trono. Davi tinha jurado que Salomão se sentaria no seu trono. 1 Reis 1:13. Acima de todas as monarquias e tronos humanos estava o Deus de Israel. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmos 47:8. Os israelitas viam Deus como o rei que estava assentado no trono. Miqueias disse na presença de Acabe e Josafá: ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. 1 Reis 22:19. Isaías teve uma visão da glória de Deus revelada no templo. Isaías 6:1. A presença do Senhor em Jerusalém também dava lugar à concepção de que Jerusalém era o trono de Deus. Jeremias 3:17. A tradução da Septuaginta é trono, domínio, soberania. Quer dizer, no grego é tronos, né? É quase muito parecido com o português. A palavra tropeçar no hebraico é kashal. Tropeçar, enfraquecer, cambalear, cair, vacilar, ser jogado ao chão. Como no hebraico bíblico, esta palavra é usada no hebraico moderno no sentido de tropeçar, falhar. Ocorre no texto do Antigo Testamento hebraico em torno de 60 vezes, sendo a primeira vez em Levítico 26:37, e cairão uns sobre os outros. Este uso ilustra a ideia básica de tropeçar por causa de algo ou em cima de algo. Cargas pesadas fazem a pessoa cambalear, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Lamentações 5:13. Esta palavra é usada figurativamente para descrever as consequências do julgamento divino sobre o pecado. Eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. Jeremias 6:21. Babilônia também conhecerá o julgamento de Deus. Então tropeçará o soberano e cairá. Jeremias 50:32. Quando o salmista diz: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos. Salmo 109:24. Os joelhos me vacilam. Ele quer dizer: os meus joelhos estão fracos. A palavra tudo no hebraico é kol. Tudo, o todo. O substantivo kol, derivado de kalal, tem cognatos
no garítico acadiano, fenício e moabita. O termo colo aparece no hebraico bíblico cerca de 5.404 vezes e em todos os períodos. O aramaico bíblico o atesta por volta de 82 vezes. A palavra pode ser usada sozinha com o significado de a totalidade, inteiro ou tudo, como em e tudo colo porás as mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. Êxodos 29:24. A palavra colo pode significar tudo em determinada unidade cujos membros foram selecionados de outros de seu tipo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. A palavra Kalil, oferta inteira. Esta palavra representa a oferta inteira, da qual o adorador não participa. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, será de todo queimada ao Senhor. Levítico 6:22. Palavra colo, tudo inteiro, totalidade, todo cada. Quando o colo precede um substantivo, expressa uma unidade e significa o todo. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Gênesis 9:19. A palavra colo também pode significar a totalidade de um substantivo que necessariamente não representa uma unidade. Todo o povo, desde o menor até o maior, entrou no concerto, 2 Reis 23:2. O uso da palavra em tais exemplos tende a unificar o que de outro modo não é uma unidade. A palavra colo pode preceder uma palavra que é somente parte de uma unidade maior ou de jeito nenhum parte de determinada unidade. Neste caso, a ideia proeminente é a da pluralidade, uma unidade heterogênea. E aconteceu que desde que a pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Gênesis 39:5. Relacionado à acepção precedente está o uso de colo para expressar compreensibilidade. Não só indica realmente o que o substantivo modificado é uma pluralidade, mas também que a unidade formada pelo acréscimo de colo compreende tudo na categoria indicada pelo substantivo. Todas as cidades, para as famílias dos demais filhos de Coate, foram 10 e os seus arrebaldes. Josué 21:26. Em Gênesis 1:21, primeira ocorrência, a palavra precede um substantivo coletivo e pode ser traduzida por todo. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, quando usado para se referir aos membros individuais